Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou procurar ser o mais informativo e formativo possível em relação à síndrome de burnout, para que a gente possa analisar aspectos físicos, mentais. Quando a gente fala mental, a gente diz emocional, intelectual, afetivo, também a dimensão social do burnout, do esgotamento e espiritual. Então, por que eu estou falando sobre esse tema? Sempre me interessou muito a saúde integral das pessoas. E, especialmente depois da pandemia, eu percebi que o sofrimento emocional, o sofrimento profissional, o desgaste de médicos, farmacêuticos, psicólogos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, nutricionistas, terapeutas em geral que lidaram com pessoas que sofreram ali no período da pandemia, e também agora a gente viu na grande tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, muitas pessoas que sofreram consequências ali econômicas, físicas da tragédia, e também aquelas pessoas que ajudaram outras que sofreram pela tragédia, passaram por um processo de esgotamento emocional, físico, mental, que nós vamos comentar aqui. Então, inicialmente, o que é então esse burnout? Então, burnout do inglês significa queimar até o fim. É como se você... um termo que significa como uma vela que vai queimando até não sobrar mais nada. E esse termo é bastante útil para que a gente possa entender o que é o burnout. Então, uma pessoa que está em burnout, ela vai dando cada vez mais de si, vai gastando energia, tentando manter o trabalho, compensar aquela redução de produtividade, redução de atenção, todo o estresse que está passando, e vai assim se desgastando até não conseguir mais ter energia, quando o próprio corpo faz com que essa pessoa pare. Você não consegue fazer mais nada. Então, o burnout, a definição é esgotamento. Então, esgotamento físico, porque realmente a pessoa fica com anedonia, uma astenia, uma perda de energia física mesmo. A pessoa percebe que os seus músculos já não correspondem, a gente percebe que a mente já não produz o suficiente, não só a mente no sentido, digamos assim, imaterial, mas o próprio cérebro fica com redução de neurotransmissores, perde o sentido para fazer as coisas, então vai reduzindo neurotransmissores como dopamina, serotonina. Então a pessoa vai tendo uma síndrome de esgotamento físico, perda de prazer, tanto para coisas que antes as pessoas faziam com naturalidade. Vamos supor um hobby que a pessoa tem, até para esses hobbies as pessoas vão perdendo a vontade, o prazer, começa perdendo ali a motivação para o próprio trabalho, mas isso vai ocupando toda a vida da pessoa. Então, no trabalho, na vida afetiva com o cônjuge, com a esposa, o esposo, com os filhos, com os pais, parentes, amigos. Então, a síndrome de burnout, ela ocupa toda a vida da pessoa. Então, não é só em relação ao trabalho, embora a definição seja um esgotamento profissional, emocional, físico, mental, relacionado ao trabalho, mas é um esgotamento que não consegue ser resolvido por um curto período de férias ou de folga. Realmente, a pessoa fica como uma vela que queima até o final. Então, provavelmente você, algum amigo, parente seu, já passou por um momento que seja ali parecido com o burnout, se não for exatamente o burnout. Então, pela Organização Mundial da Saúde, a definição de burnout tem 3 características: esgotamento físico,
mental. Segunda característica, despersonalização, que é pensa assim, personalização, persona, pessoa, despersonalização, então não pessoa. A pessoa vai perdendo essa característica humana de pessoa em relação às outras pessoas. Então, vai perdendo a empatia com as outras pessoas. Vamos supor, um profissional de saúde que está acostumado a ter empatia, ter uma atenção ao sofrimento dos outros, à dor, começa já na sua mente falar, isso daí não é nada, não quero saber de você. Então, a pessoa vai perdendo o interesse pelos outros. Então, pode, inclusive, ter problemas sociais no trabalho, perdendo ali a paciência com os colegas de trabalho, com os clientes, e isso é muito comum. É uma das características do burnout, a pessoa ficar de pavio curto. Mesmo uma pessoa que antes era considerada calma, tranquila, agora começa a ter explosões emocionais, perde essa capacidade de ter o autocontrole. Então, segunda característica, primeiro, essa exaustão, esse esgotamento físico, emocional, afetivo. Segundo, despersonalização, a pessoa vai perdendo aquela empatia, perdendo o interesse pelos outros, vai tendo um certo cinismo, e tanto que a pessoa que ali, a primeira pessoa que identificou, que conceituou o burnout era uma pessoa que percebeu que em usuários de drogas lá nos Estados Unidos, especialmente ali as drogas que são opioides, como a heroína, as pessoas que usavam por muito tempo ficavam numa espécie de burnout, consumiam as substâncias do cérebro, os neurotransmissores, e depois ficavam num estado assim de total apatia, perda de interesse, um esgotamento físico e emocional. Isso seria um burnout. E ele também percebeu que as outras pessoas que eram generosas, que estavam querendo ajudar, que muitas vezes eram voluntárias, depois de um tempo de muito cansaço, contato com essas pessoas, também iam adquirindo esse burnout. Então, um médico chamado Herbert Freudenberger, lá na década de 70, foi o primeiro a conceituar essa síndrome de burnout e relacionada a profissionais de saúde, profissionais que lidavam com outras pessoas que sofriam de doenças mentais, doenças de vícios químicos, usuários de drogas. Então, historicamente, essa foi a primeira vez que um médico, um profissional da área da saúde, lidou com isso. Agora, em relação voltando ao diagnóstico, exaustão, então exaustão física, mental, emocional. Segundo, despersonalização, que a pessoa vai perdendo esse conceito de pessoa, de empatia, vai tendo distanciamento emocional, um pessimismo, um cinismo em relação a clientes, a colegas de trabalho, em relação a toda a sua vida, inclusive comprometendo o relacionamento com o cônjuge, com filhos, com pais, com familiares e amigos. E o terceiro aspecto é redução da eficácia profissional e pessoal também. Então, com todo esse processo que a pessoa vai como uma vela que vai queimando até o final, vai tendo essa exaustão física e emocional, tendo esse aspecto de despersonalização, então vai tendo um distanciamento emocional, perdendo empatia, uma coisa que antes emocionava essa pessoa. Vamos supor que alguém que esteja sofrendo, que esteja ali de repente padecendo uma dor, uma pessoa com burnout pode começar a pensar, mas essa pessoa também não faz nada para melhorar, não quero nem saber de você, fica digamos um cinismo, um distanciamento emocional, mesmo para atividades que antes poderiam causar uma compaixão, uma aproximação, empatia dessa pessoa. E o terceiro ponto é redução da eficácia pessoal. Então, geralmente, o burnout tem a primeira fase, que a pessoa diz como
o cavalo Sansão lá naquele livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, em que, para quem leu aquele livro ou assistiu algum filme relacionado, o cavalo Sansão, ele é uma pessoa, ele é um animal muito trabalhador, mas ali o autor ele tenta correlacionar animais com comportamento de pessoas. Nós vemos ali que o Sansão, o cavalo, ele é o arquétipo daqueles, digamos assim, um protótipo, digamos assim, um exemplo de pessoas que trabalham, que são fazedoras, que procuram aumentar a sua produtividade, aumentar o trabalho para compensar muitas vezes problemas emocionais, problemas pessoais. Quantas pessoas a gente percebe que não são assim? Muitas vezes estão com um problema pessoal, um problema familiar, com o cônjuge, com os filhos, e a forma que a pessoa tem para tentar resolver esses problemas muitas vezes é aumentando a carga no trabalho, tentando ser mais eficaz, compensando um problema na sua vida familiar, na sua vida afetiva, na sua vida amorosa, vida com os filhos, problema com seu pai, com sua mãe, problema com amigos, um isolamento social, muitas vezes aumentando a carga de trabalho. Então, uma das fases, a primeira fase que nós podemos definir assim do burnout, muitas vezes é a pessoa conseguir aumentar essa carga de trabalho. Então, uma pessoa que trabalha 8 horas começa a querer trabalhar 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas, aumentando o tempo de atividade no trabalho, diminuindo o contato social com familiares e amigos, mas isso tem um limite. A pessoa, como uma vela, vai queimando até começar a comprometer mais ainda a saúde física. O sistema, nós temos um organismo que é totalmente interligado, nós temos um sistema neuroendócrino que faz feedback positivo e negativo. O excesso de estresse, o cortisol sempre alto, vai acabar causando uma inflamação crônica e reduzindo neurotransmissores por feedback negativo em relação a, por exemplo, a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, pode reduzir inclusive testosterona no homem e na mulher, reduzindo assim a libido. A pessoa pode ter dificuldades sexuais por conta do burnout, perde o interesse inclusive de ter relação com o cônjuge, com seu parceiro, parceira, e toda essa alteração autonômica pode levar a arritmias, a pessoa começa a ter palpitações, pode predispor inclusive a outros problemas psiquiátricos, como o pânico, síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Então pode ter uma conjunção aí de problemas de saúde. O burnout por si só já tem o CID-11, que é considerado uma doença ocupacional, então uma doença relacionada ao trabalho, digamos assim. Na própria psiquiatria ainda não tem esse status de doença, mas sim um distúrbio de saúde mental. Ainda não tem todo o status de doença como um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, mas já é considerado uma síndrome. Então, do ponto de vista fenomenológico, a gente percebe um fenômeno que tem um conjunto de sinais e sintomas que podemos classificar como burnout. Então, vamos continuar falando aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, por gentileza pode perguntar. Então, continuando. Agora, quais poderiam ser as pessoas sujeitas a burnout? Então, burnout, esse esgotamento, esse afastamento emocional, essa perda de interesse, que está também associada à diminuição da eficácia, diminui a memória, diminui a energia para trabalhar, diminui a atenção. Então, em tudo a pessoa pode ficar menos capaz de realizar trabalho. Então, quem que está sujeito a isso? Profissional de saúde, médico, enfermeiro, terapeutas, psicólogos, nutricionistas, os fisioterapeutas,
terapeuta ocupacional, educador físico, assistente social, professor. Então, é muito comum em professor também, executivos, gestores de RH, profissionais bancários, pessoas, dentistas, pessoas que trabalham com outras pessoas, líderes em geral, inclusive líderes espirituais, padres, pastores, pessoas que trabalham como diretores espirituais de outras pessoas que estão com uma grande carga de trabalho, podem sofrer de burnout. Então, eu particularmente já sofri de burnout e no ano de 2023 tive um burnout tão grave que me incapacitou, inclusive para caminhar, para andar. Tive um burnout que fiquei ali 4 meses de cama, com muito esforço, através de medicações, de fisioterapia, de uma alimentação, uma nutrição adequada, de mudança do meu estilo de vida, que eu voltei a me tornar funcional. Mas no meu caso, como de muitas pessoas, dos meus 14 anos até os meus 37 anos, ali foram 23 anos de trabalho intenso. Eu descuidei especialmente do meu sono, achava que para mim de 4 a 6 horas de sono eram suficientes, porque eu parecia ter energia, embora eu estivesse cansado, a idade ajudava, e por descuidar do sono, por trabalhar muito e não me priorizar, também a atividade física era irregular, até fazia, mas não era com a frequência que hoje eu faço, que eu sei que é o melhor. Alimentação, procurava sempre me cuidar, mas sabe que vida de plantonista, de médico, sai de um hospital, vai para o outro, muitas vezes deixava a desejar na alimentação, mas especialmente o sono, que foi o que mais me prejudicou, que me levou a ficar 4 meses de cama, com dores intensas em todo o corpo, inflamação em tudo, praticamente todas as grandes articulações, incapacidade para caminhar por fascite plantar, dores de cabeça, cefaleias diárias, dores no corpo que não passavam com remédios. E ali praticamente 4 meses que eu não conseguia caminhar, inclusive precisei investigar doenças mais graves, como câncer, doenças reumatológicas mais graves e outras doenças em geral, e no final era essa síndrome de burnout, de tanto trabalhar, fiquei como uma vela que foi queimando até o final. E se você é uma pessoa que, como eu, lida com pessoas e realmente se preocupa com o outro, você sabe que você não é indiferente ao sofrimento de outras pessoas. Então, se alguém vem com problemas, não só problemas físicos, mas problemas mentais, sociais, problemas ali econômicos, culturais, problemas espirituais ali de ordem de falta de sentido, que a pessoa tem uma angústia existencial. Então, eu como pessoa, principalmente, como profissional de saúde, procurava abraçar essa pessoa e, na medida do possível, procurava dar soluções de ordem física, mental, social e espiritual para as pessoas. Procurava ter aquela empatia, o acolhimento e dar além, digamos assim, do que seria o estritamente médico, no sentido de ali ficar só na minha área, na cardiologia ou na clínica médica. Procurava resolver problemas de outras pessoas, procurando, como sempre procurei, conhecimentos na área de filosofia, de psicologia, na psiquiatria, nas áreas de antropologia, sociologia, com esse conceito histórico, procurando sempre entender outras dimensões dos estudos, tudo que envolve a pessoa humana, e procurava abraçar nesse sentido. Mas, como eu sou ser humano, também, depois de décadas trabalhando assim, muitas horas de trabalho, também acabei entrando num burnout que, inclusive, embora eu tenha muita esperança em Deus, não perdi a esperança, mas pensei que eu iria morrer. Literalmente pensei que eu iria morrer, porque mesmo querendo comer, não conseguia comer, não tinha apetite, emagreci demais, fiquei um palito, não conseguia resolver as minhas dores em todo o corpo,
Então, o meu burnout foi extremamente grave. Inclusive, eu até pensei que iria morrer por conta disso. E só isso conseguiu fazer com que eu parasse e olhasse para mim mesmo. Que quisesse também cuidar de mim como se eu também fosse uma pessoa digna de cuidado. Por isso, é o que eu digo para vocês, para todos nós que estamos aí cuidando de outras pessoas, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes, até por uma questão de necessidade, nós temos que estar atentos ao outro e temos dificuldade de olhar para nós mesmos. Então, quantas vezes a gente precisa ir ao fundo do poço? Comigo aconteceram muitas vezes, eu não comia, especialmente ali nas fases de residência, muitas vezes não almoçava e não percebia que não tinha almoçado, não tinha tomado café, era plantão em cima de plantão, saía de um trabalho, era SAMU, ia para um hospital, de um hospital ia para uma policlínica, da policlínica para posto de saúde, trabalhando muito e existia esse reforço positivo cultural que, especialmente na medicina, a gente é incentivado, trabalharei mais, como o cavalo Sansão ali da Revolução dos Bichos. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, mais digno você é como pessoa, como profissional, que você está preocupado com outras pessoas. Isso é uma cultura que nós precisamos tomar mais cuidado na área da saúde. Por quê? É importante, sim, nós cuidarmos das outras pessoas, mas para que a gente possa ter o cuidado com o outro, nós temos que cuidar de nós mesmos, da saúde física, saúde mental, saúde social, dos relacionamentos com família, trabalho, amigos, e também da saúde espiritual, ok? Então, continuando aqui, prometo para vocês que vai ser objetivo, vai ser rápido. Então, por que então que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sofri na minha pele, quase morri por burnout e vejo todos os dias colegas médicos, enfermeiros, farmacêuticos, Ubers, profissionais da área executiva, professores, padres, pastores, pessoas que estão com muito amor cuidando de outras pessoas, estão realmente fazendo um trabalho maravilhoso, mas que não estão cuidando da sua saúde. E muitas vezes só vão parar quando já estiverem totalmente esgotados, como uma vela que estão esgotados. E muitas pessoas, por terem comorbidades de depressão, acabam ali vindo problemas psiquiátricos, psicossomáticos. Essas pessoas, como estão acostumadas a cuidar de outras pessoas, mas não estão acostumadas a cuidar de si mesmos, muitas vezes não procuram ajuda. Nós vemos aí casos de suicídio, casos de acidentes de trânsito, acidentes de quedas de andaimes, pessoas aí tendo problemas mesmo de mortes externas. Nem sempre é por suicídio, muitas vezes é por cansaço, por insônia, por esse estresse enorme que nós temos aí no burnout, que faz com que as pessoas estejam muito cansadas. Então, é importante a gente cuidar assim do burnout, e tanto por experiência pessoal quanto experiência profissional, como médico, terapeuta que cuida de muitas outras pessoas, eu tenho tido para mim que é digamos, uma das áreas mais importantes, porque envolve um eixo da nossa vida, que é o trabalho. A vida do trabalho, que muitas vezes é o período que nós mais passamos da nossa vida. Pense, se a gente dormir de 7 a 9 horas, que seja uma média de 8 horas, ali a gente trabalha em torno de 8 horas por dia. Varia, cada pessoa varia de 4 a 8, tem gente que trabalha 16 horas por dia, mas da hora útil que a gente fica acordado é a maior fatia do nosso tempo. Então o trabalho é algo importante. É importante que nós estejamos trabalhando com algo em que a gente se sinta realizado, que a gente tenha capacidade de trabalhar e que também a gente esteja feliz. Então esse conceito de saúde, de felicidade e de sentido, propósito, para mim é o eixo
digamos assim, da minha missão enquanto profissional da área da saúde, enquanto educador também, que há muitos anos, desde que eu estou no ensino médio, procuro trabalhar com educação. Na época do ensino médio eu já trabalhava como professor de matemática, física, química, do que aparecesse, para eu conseguir também ajudar as pessoas e também ter um dinheirinho para que eu pudesse pagar ali os vestibulares, fazer outras coisas. Então, e a minha vida inteira eu sempre trabalhei com educação, ajudando outras pessoas a também aprenderem, né? Então, ensinando outras pessoas, muitas vezes iguais a mim, ou pessoas que estavam, por exemplo, no vestibular, na época que eu era professor de cursinho durante quase 3 anos, ali fui professor de química, também trabalhei como educador, professor de alfabetização de adultos. Então, eu vejo no meu coração essa vocação, esse chamado para educar as pessoas também em saúde, para que a gente possa crescer juntos. Então, aí a importância de nós entendermos o que é o burnout, que nós podemos estar num caminho para o burnout, e se você já está no burnout, existe solução para você conseguir superar esse esgotamento emocional, mental, físico. Então, causas do burnout: excesso de demandas e responsabilidades no trabalho, na vida familiar. As mães muitas vezes entram em burnout. É muito comum professores, professoras estarem em burnout com muito trabalho, falta de reconhecimento. Então, quantas vezes a pessoa se dedica ao máximo e não tem reconhecimento? Um ambiente de trabalho tóxico também é outra causa para o burnout. Então, um ambiente de muita competitividade, de muita fofoca, em que uma pessoa quer puxar o tapete do outro, é uma causa para o burnout. E outros fatores individuais, o perfeccionismo. Então, é tão comum o perfeccionista ter mais burnout. Na linha dos temperamentos, que nós vemos lá, o melancólico, que é bastante perfeccionista, tende a sofrer mais, tem uma tendência a ter mais burnout, ser colocado nessas situações de estresse, por exemplo. Então, claro, todos os temperamentos, mas quem tem uma tendência mais perfeccionista sofre mais, é um fator individual para o burnout. Alta necessidade de controle, então pessoas que têm alta necessidade de controle, né, podem sofrer do burnout. Ali quem vai na linha dos temperamentos colérico, na verdade qualquer temperamento, pessoal, até porque muitas vezes a pessoa considera um temperamento como se fosse destino do outro. Não, temperamento é uma característica: o colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo, ou nós vemos ali no Big Five, né, pessoa que tem uma tendência ao neuroticismo, a ter mais controle, aquele controlar as coisas, que tem menos abertura a novas experiências, pela dimensão do Big Five, podem também sofrer mais. Então, são fatores individuais para o burnout. E dificuldade de estabelecer limites. Então, pessoas que, como Sansão daquele livro Revolução dos Bichos, trabalharei mais. Então, muitas vezes as pessoas, diante das demandas, só vão aumentando a carga de trabalho, aumentando a intensidade e velocidade, e não respeitam os seus limites. Então, são causas para o burnout. O diagnóstico, como nós vimos, são esses. Você vê, a pessoa não está dormindo bem, precisa usar remédios para dormir. A pessoa já acorda cansada. Então, se você já vai dormir, precisa de remédio. Para estar acordado, praticamente precisa de remédio. Está cansado, sempre cansado, tem uma certa tristeza, muita irritabilidade, perde interesse em atividades que antes para você eram legais, gostosas, e está tendo dificuldade de concentração, perdendo foco para fazer as atividades do dia a dia, está tendo muito esquecimento. Então, são sintomas do burnout. No diagnóstico nós temos uma forma de diagnosticar que é validada, que é a escala de Maslow Burnout Inventory, MBI, que um profissional de saúde mental pode aplicar para lhe deixar, digamos ali, registrado conforme os critérios atuais, que é um burnout. Mas, como nós já dissemos, burnout, esse esgotamento pode ter várias dimensões, várias áreas. Nem tudo é burnout, mas certamente, se você está num caminho de
de ter esses sintomas de esgotamento, uma perda de interesse, prazer e de empatia com as outras pessoas e uma redução de eficácia profissional e pessoal, você está num caminho para síndrome de burnout. É importante tomar cuidado. Então, quais são as consequências que nós vimos? A pessoa pode morrer mais cedo do que seria uma pessoa que não tem um burnout, porque aumenta doenças cardiovasculares, aumenta esse risco então de pressão alta, síndrome metabólica, a pessoa pode ter obesidade, pode ter uma tendência maior a desenvolver diabetes tipo 2, resistência à insulina. Aliás, nós sabemos que o diabetes tem um componente genético muito importante, mas também sabemos que pessoas que não cuidam da alimentação, de fazer atividade física e do sono, que é bem comum no burnout, pessoas que acabam não se priorizando, também aumentam o risco de doenças cardiovasculares, imunológicas, como nós falamos. Então, várias doenças imunológicas, de inflamações no corpo, são mais comuns em pessoas que têm esse esgotamento físico, mental, emocional, que é do burnout. Problemas gastrointestinais, como gastrite, refluxo gastroesofágico, pessoas com doença funcional, disfuncional do intestino, com diarreias, ou o intestino preso, que é a constipação. Então, são muito comuns em quem tem essa tendência ao burnout, né? E também assim no burnout. Então, consequências para a saúde mental, ansiedade, depressão, uso de substância. É muito comum o alcoolismo, então, etilismo entre pessoas que têm jornada dupla, como profissionais de saúde, ali pode ter bombeiros, policiais, professores, pessoas que trabalham muitas vezes na noite, que estão tendo jornada dupla, muito trabalho, e muitas vezes para aliviar essa situação de estresse, de ansiedade, de burnout, muitas pessoas recorrem ao álcool. E como é socialmente validado, o pessoal até brinca, vamos tomar uma, muitas vezes as pessoas se tornam alcoólatras sem perceber. E vão aumentando a ingesta de álcool, de cigarro, de outras drogas, maconha, cocaína, ou drogas mesmo que são compradas. Quantas pessoas viciadas em Ritalina, em Venvance, que é dexanfetamina, no Concerta, e em Rebits, e muitas vezes em altas doses de cafeína, de outros psicoestimulantes para manter algum grau de atividade. Então, tudo isso pode ser sinal de que a pessoa está precisando de ajuda e que está em uso abusivo de substâncias. Então, a pessoa, além de tudo, tem queda na produtividade, no desempenho profissional, então vai ter consequências econômicas. Se você é um profissional liberal, se você depende das suas horas de trabalho para ter o seu sustento, você pode reduzir a sua capacidade de trabalhar, inclusive assim diminuindo seu retorno financeiro. Então pode ter problema econômico, problema social, porque uma pessoa, por exemplo, que não está produzindo bem no trabalho, é bem possível que seja demitido, ele vai criar um problema de desemprego, ou se está num servidor público, pode ter problemas também lá no trabalho, diminuir a assistência aos clientes, às pessoas que são usuários do serviço, enfim. Cai a produtividade, cai o desempenho, aumenta ali a chance de desemprego, aumenta a produtividade das empresas, causa conflitos familiares e sociais, porque uma pessoa que está olhando de fora, quando a pessoa já está numa fase do burnout de muito cansaço, então esse esgotamento, essa perda de empatia, essa perda de interesse, perda de eficácia, pode parecer que é preguiça, que é má vontade, que é ser uma pessoa muito folgada, que a pessoa não está se dedicando, e pode ser que essa outra pessoa esteja num burnout e precise de ajuda. Precisa consultar um médico, um profissional da área de saúde, um psicoterapeuta, alguém que tenha experiência na área. E se for assim do burnout, é recomendável consultar um médico, porque tem uma síndrome clínica, tem ali deficiência de neurotransmissor, e é bem provável que, em muitos casos, precise de ajuda com medicações.
mas não só com medicações. Temos medidas de atividade física, cuidar do sono, ajustar a alimentação, exercícios de respiração, mindfulness, exercícios de relaxamento muscular. Tem várias alternativas que nós podemos usar para o tratamento do burnout, mas sempre cuidando do estilo de vida, priorizar sono, alimentação equilibrada, atividade física, estabelecer limites claros entre a vida pessoal e trabalho, porque muitas pessoas ali na pandemia, por exemplo, como trouxeram trabalho para casa, se acostumaram a ir trabalhar na cama, levam o computador, celular, por conta de WhatsApp, redes sociais e muitas outras redes que conectam as pessoas. Já não há aquele período que a pessoa está ali curtindo o momento, vivendo aquele momento presente. Muitas vezes as pessoas estão sempre online, ativas, e não conseguem viver a vida pessoal ali no seu momento de vida pessoal, afastado do trabalho. É como se estivesse trabalhando 24 horas por dia e não conseguisse mais desfrutar de momentos com a família, com amigos. Então, o que as empresas podem fazer para reduzir o burnout? Nós temos hoje a discussão da escala 6x1, se vai tirar ou não. Então, existem várias maneiras que precisa ser discutido isso do ponto de vista político, econômico, social, de reduzir cargas excessivas de trabalho, mantendo produtividade, porque se a pessoa trabalha bem, consegue aproveitar bem aquelas horas de trabalho, se ela trabalhar menos horas, com mais concentração, foco, ela vai produzir mais do que se trabalhar muitas horas, mas com menos concentração, menos saúde. Então isso é algo importante de as empresas trabalharem em aumentar a produtividade, mesmo que tenha uma carga de trabalho reduzida. Então, e oferecer suporte psicológico e feedback regular. Então, as pessoas em geral gostam de trabalhar num ambiente que elas são valorizadas. Então, recomendo a empresários, a donos de empresas, a gestores de RH, todas as pessoas que lidam com outras pessoas, de oferecer esse suporte psicossocial, espiritual, e um feedback de onde as pessoas podem melhorar, focando em coisas práticas e sempre dando um reforço positivo, sabendo como falar conforme a personalidade, o temperamento de cada pessoa, mas não deixando de dar esse feedback regular para os funcionários. Então, temos também que ajudar os funcionários, as pessoas, a terem uma forma de planejar e gerenciar o tempo, digamos, ajudando as pessoas a terem uma agenda, por exemplo, e aprenderem a lidar com isso para que não fiquem escravas do trabalho. Então, eu vejo que a minha forma de lidar com o burnout, como qualquer outra doença, é sempre nas dimensões biológica, psicológica, social e espiritual, porque o ser humano é um ser que tem todas essas dimensões. Nós não somos apenas matéria, digamos assim, nós não somos apenas ali um conjunto organizado de células que formam tecidos, que formam órgãos, que formam organismos, sistemas que vai formar o organismo e todo o corpo. A gente é isso também, mas nós não somos só isso. Nós temos uma dimensão psicológica, social, cultural, uma dimensão espiritual, de sentido. Então, procuro trabalhar tudo isso. Na psicologia, nós temos cientificamente evidência de que a terapia cognitivo-comportamental, dialética, terapias que envolvem exercício de relaxamento, de respiração, tem bastante eficácia ali no tratamento do burnout. Mudanças de rotina, de hábitos são eficazes. Em vários casos também são necessários medicações, especialmente nos casos que estão associados com depressão grave e com ansiedade muito grave. Então, as medicações podem ser uma ponte para que a pessoa consiga uma ajuda externa e se ajustando até o período que, na maioria dos casos, poderíamos tirar medicações e a pessoa manter apenas ali um estilo de vida mais saudável para superar o burnout.
E é importante a gente ter autoconhecimento e identificar sinal precoce, em que você começa a perder o interesse, vai aumentando a intensidade do trabalho, já começa a ter pavio curto, tratar mal sua esposa, seu esposo, seus filhos. As pessoas começam a perceber que tem alguma coisa diferente, o que está acontecendo, que essa pessoa já não é mais a mesma. Então são sinais precoces, diminuindo a eficácia, perdendo a memória, insônia, cansaço a maior parte do dia, sinais precoces de que pode estar tendo burnout. E lembrar sempre de reavaliar objetivos e metas, valores pessoais, porque muitas pessoas têm o valor de quero ficar muito rico, quero ficar muito famoso, quero ter muitos bens, casas, carros e fazer viagens pelo mundo inteiro. E aí a pessoa acaba dedicando uma vida inteira a produzir, a conseguir dinheiro para conquistar muitas outras coisas, mas não vive de maneira feliz, de maneira ali atenta ao tempo presente. Então, as pessoas estão sempre ou na imaginação no futuro ou a memória no passado e não vivem o presente com essa sintonia entre memória do passado, o corpo, sentidos presentes aqui no momento atual e a imaginação do futuro, mas nessa sintonia em que a consciência integra essas três pessoas, como diz o querido professor Diego Reis, o crítico do passado, o personagem no palco ali do presente e o roteirista do futuro. Então é importante a gente ter essa sintonia e ter consciência, estar vivendo uma unidade de vida ali para que a gente busque o que é verdadeiro, o que é bom, o que é belo, o que é ali, digamos, um unitivo para que a gente mantenha a nossa identidade e consiga alcançar o nosso propósito de vida e de felicidade. Então é importante a gente aprender, como nós vemos ali o Nassim Taleb, no livro, ali nos livros que ele fala do antifrágil. Temos vários livros dele que trabalham essa questão de a gente crescer em resiliência, ser mais forte e aprender a evoluir com os momentos de maior pressão. Então, isso é importante e é isso que eu quero ajudar todas as pessoas aqui nos canais, no YouTube, Instagram, TikTok, todas as redes sociais, LinkedIn, Twitter, Quai, todas as redes sociais que eu estiver, para que você saiba que você não está sozinho. Que eu estou aqui para ajudar, eu vejo você. Eu sei do seu compromisso com o trabalho, que você quer ser uma pessoa melhor. Burnout não é fraqueza. É um sinal de que você precisa se cuidar mais. Eu estou aqui para ajudar, quero que você procure ajuda profissional. Vamos participar de consultas, de mentorias, cursos, de grupos para aprender a gerenciar o estresse e encontrar o equilíbrio. Hoje eu estou falando isso aqui, vou deixar gravado, depois vou procurar divulgar ao máximo, porque educação em saúde, que a gente aprenda a ter autoconsciência dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos e da nossa conduta no dia a dia, isso é fundamental. Então, cuidar de si mesmo não é egoísmo, é uma necessidade. Então, lembrar que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amarmos, nós não vamos conseguir amar o próximo. Imagine se você estiver numa cama, doente, como é que você vai servir o próximo? Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus amigos. Para a gente conseguir servir, conhecer, amar e servir o próximo, é importante que a gente cuide, que a gente conheça, ame e sirva também a nós nessa dimensão biofísico, ali, psico, sócio e espiritual, ok? Então, e qual foi a última vez que você fez algo por você mesmo? Então, essa reflexão quero deixar para vocês. Qual foi a última vez que você fez algo por você mesmo? Mas aqui eu não digo no sentido egoísta, o importante sou eu, não.
Porque você amar a si, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito, é amar as demais pessoas. Você pode ter esse mindset, essa forma de pensar, vou cuidar de mim porque eu amo minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus pais, meus amigos, meus parentes, vou cuidar de mim porque eu amo a Deus, porque eu amo minha comunidade, o meu trabalho, as pessoas, os meus amigos lá do trabalho, os meus colegas, vou cuidar mais de mim porque cuidando de mim eu consigo aumentar, dilatar minha capacidade de lidar com os problemas, aumentar minha capacidade de fazer o bem aos outros, de encontrar a verdade, conhecer a verdade, de amar o bem, amar o dia a dia e de servir com ali a beleza do mundo, com esperança em relação à vida, em relação ao futuro. Então, por isso que eu digo o método CAS, conhecer, amar e servir. Por quê? Porque o ser humano, que ele tem de diferente em relação às outras espécies animais, as plantas, fungos, bactérias, vírus, protozoários, todos os seres vivos, matéria inanimada, as pedras, o sol, os planetas, o que nós temos de diferente? Então, o ser humano é chamado cientificamente de Homo sapiens sapiens, homem sapiens sapiens, que sabe, Homo sapiens sapiens, é um homem que sabe, então é um homem, nós somos indivíduos, pessoas que temos autoconsciência. Então, nós, diferentemente de um animal que está ali vivendo, que tem a sua inteligência animal, no sentido de é capaz de captar, de aprender, de ter memória, até a sua imaginação animal, mas o animal ele não entra em questões existenciais, poxa, quem eu sou, como que é que eu existo, ele não fica perguntando as suas origens para seus pais, não fica se organizando voluntariamente em sociedades. Por mais que existam as abelhas, as formigas, você percebe que existe uma organização, um tecido social que é biologicamente determinado. Não existe essa liberdade. O ser humano é capaz do melhor e do pior de si. Ele é capaz de se autodeterminar em algum grau, apesar das influências do ambiente, da cultura, da família, da língua, país, questão socioeconômica em que a pessoa nasce. A pessoa tem algum grau de autodeterminação. Então, essa capacidade de se autodeterminar, essa liberdade que nós dizemos assim, essa capacidade de escolher entre uma coisa e outra, que só o ser humano tem, isso é determinado por sua capacidade de inteligência, que é intus legere, ler por dentro, que no conceito clássico, filosófico, é a capacidade de captar as essências, captar as ideias, o que é a ideia central, como diria Platão, o que é a ideia, o conceito de cada coisa. Então, só o ser humano tem essa capacidade, não é apenas memorizar e associar conceitos, é capacidade de captar a ideia de fundo, digamos assim, a essência de cada coisa. Então, a inteligência e a vontade é a capacidade também de autodeterminação, de eu quero isso e eu não quero isso. Não é porque meu pai, minha mãe diz que eu tenho que fazer isso. Eu posso escolher, quero isso, não quero isso. Por isso que as pessoas escolhem profissões diferentes, escolhem experiências diferentes, pessoas diferentes para se relacionar, porque existe uma vontade, um grau de liberdade que a sua inteligência, sua vontade determina. Então, o ser humano tem esse diferencial em relação a outros animais, que é inteligência e vontade. A inteligência aponta buscando sempre encontrar a verdade das coisas. A vontade aponta sempre, tem essa meta de
procurar o que é o bem, o que é o melhor entre uma coisa e outra. Eu quero sempre escolher o melhor entre, por exemplo, vamos supor que colocasse para você quer ganhar 100 mil reais por mês ou quer ganhar 500 reais por mês? Opa, eu vou escolher 100 mil reais por mês, que é melhor para mim. Então, sempre nós estamos escolhendo entre uma coisa e outra. Eu quero ser feliz e estar com a minha família, com os meus amigos, ou não, quero só trabalhar e ser infeliz, estar longe de todo mundo. Então, sempre escolha entre uma coisa e outra, ou entre um bem e outro bem. Por exemplo, eu quero ter, sei lá, um carro, ou um outro bem, eu quero ter o carro e uma casa e outra coisa. Então, eu sempre estou escolhendo entre uma coisa e outra. Só estou dando exemplos aqui de que a vontade sempre aponta para o bem. Então, entre duas coisas que aparentemente parecem boas, a gente sempre procura escolher o melhor, que é o bem. Então, a inteligência aponta para a verdade, a vontade aponta para o bem. E os sentidos, todo o nosso ser aponta para o que parece mais belo, que parece mais agradável. Então, que é mais apetecível, mais belo também. A beleza, obviamente não é só pelos sentidos, tem um componente da inteligência, da vontade, mas, digamos assim, tem toda essa característica de que nós apontamos para a beleza das coisas. Com os nossos sentidos, a gente procura essa ordem, essa harmonia dos seres. A gente procura algo que é belo, não só em relação às coisas materiais, mas as coisas em relação aos objetivos de vida. Quero ter uma história de vida bela, quero ter experiências de viagens, ter experiências culturais, um filme, um livro, uma série, com todas as experiências eu busco a beleza em algum grau. Por mais que hoje em dia se fala que existam diferentes conceitos de beleza, mas a gente percebe que no geral todas as pessoas buscam o que é belo, o que pode existir divergências ali, digamos assim, em relação ao que um considera mais bonito do que o outro, mas todos buscam a beleza. Então, quando eu digo conhecer, amar e servir, conhecer a verdade, amar o bem, servir em busca de beleza, em busca de unidade, em busca do bem, do bom, do belo, né, do verdadeiro. Então a gente procura ter todas essas, digamos, esses princípios, essas finalidades juntas. Então, juntando isso daí, conhecimento, nossa cabeça, então conhecer com a cabeça, amar com o coração, para ficar uma forma plástica. Então, cabeça de gelo, coração de fogo. E servir com os braços, com as pernas, com o nosso corpo, servir com ações. Então, braço de ferro, cabeça de gelo, cabeça fria. Vamos nos guiar pela inteligência e por pensamentos que sejam os melhores, que nos levem às melhores escolhas. Coração de fogo, mas assim que a gente se determina a fazer uma coisa, nós vamos com intensidade, com um coração de fogo e braços de ferro. Quer dizer que, por mais que as coisas sejam difíceis, nós vamos estar com braços de ferro para servir, para colocar em prática aquilo que nós já pensamos com a nossa inteligência, já decidimos com o nosso coração que nós vamos fazer, que nós estamos sentindo e decidindo, e nós vamos colocar em ação. Então, braço de ferro. Então, essa que é a mensagem. Cuidar de si não é egoísmo, é uma necessidade. Vamos fazer algo por nós mesmos, porque amando a nós mesmos, nós também vamos amar ao próximo, amar nossa família, amar os nossos colegas, os nossos amigos, o nosso trabalho, ok? E cuidando de nós, nós vamos também aumentar a produtividade. Então, esse é um alerta não só para as pessoas físicas ali, mas pessoas jurídicas, para empresas, para todos nós, que nós devemos estar atentos a cuidar da pessoa, que assim você cuida também da sua própria empresa,
da sua própria organização. Então, todos saem ganhando, é um ganha-ganha. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Também anuncio aqui que estou abrindo, vou continuar com os conteúdos gratuitos, obviamente, mas quem quiser, como o meu tempo é limitado, sou casado, sou pai, tenho 3 filhos, já trabalho em outras atividades. Para quem quiser, não vou conseguir aqui estar 24 horas por dia com vocês, mas para quem quiser, vou deixar link para consultas, tanto consultas que são individuais, também consultas que vão ser individuais, então, e depois em grupos pequenos, e outras consultas terapêuticas que serão em grupos um pouco maiores, que também serão mais acessíveis. E para quem não quiser consulta, só ter conteúdo de qualidade, que eu vou ter aqui o máximo de cuidado para passar tudo que tem de melhor em neurociência, tudo que tem de melhor na medicina em geral, na psicologia em geral, na filosofia em geral e nas humanidades, tudo que tem de melhor para sabermos como vivermos melhor em relação à saúde, em relação à felicidade, em relação também ao propósito, sentido e como sabermos lidar com o nosso dia a dia, o nosso trabalho, para que nós não tenhamos burnout. Lembrando que o trabalho, existem várias formas de a gente ver. Tem a definição de trabalho que vem de tripalium, do latim, que seria um instrumento de tortura, mas antes dessa definição, nós vemos já lá no livro de Gênesis, que quando Deus criou o ser humano, ele colocou para que o ser humano trabalhasse e cultivasse a terra. Então, que vem muito antes essa definição, antes de existir o latim, já no hebraico lá, nesse conceito bíblico, o ser humano foi criado para trabalhar. Então, o trabalho pode ser associado à tortura, a uma dificuldade, mas isso num conceito mais, digamos, mais moderno ou mais próximo, mas um conceito mais antigo que nós temos ali do ponto de vista civilizacional, o trabalho já era considerado como uma missão. E assim nós vemos até hoje os judeus, por exemplo, que tem essa questão do trabalho muito importante, é uma questão cultural bastante arraigada na cultura judaica, que vem lá desde a época dos antigos, de Moisés, de Abraão, dos patriarcas ali do monoteísmo. Então, nós temos essa visão não só ali judaico-cristã, também temos em outras culturas essa concepção da importância do trabalho. Nós vemos, por exemplo, lá no Japão, na China, no Oriente, como o trabalho está associado à honra, à dignidade. Em várias culturas nós temos isso. Por quê? Porque o ser humano, é natural do ser humano que ele trabalhe, que ele exerça uma ação no mundo que consiga trazer algo de bom, belo, verdadeiro, que consiga melhorar a sua vida e a vida das outras pessoas através da sua ação no mundo, que é única, que é exclusiva, porque cada pessoa é única. Cada um de nós só tem uma digital, como todo mundo sabe, só tem uma íris. Nosso material genético é único, mesmo que você tenha um irmão gêmeo, você sabe que em termos de personalidade são bastante diferentes, então cada pessoa é única. Então, sua contribuição única, que vem através do seu trabalho, da sua atividade no mundo, e é isso que a gente tem que trazer, resgatar a beleza da sua ação no mundo, do trabalho, que não precisa estar associado a uma tortura, uma coisa negativa, como se todos nós quiséssemos ali só as férias, só o final de semana, mas a gente precisa fazer com que o nosso dia a dia também esteja permeado de alegria, de prazer, de gosto nas nossas atividades profissionais, ok? Então, coloco à disposição, vou deixar o link para todos esses objetivos, tanto
quem quiser só ter acesso a um conteúdo mais exclusivo, em que nós iremos falar profundamente do burnout, teremos encontros mensais ao vivo comigo, então pessoas que queiram tirar dúvidas, também tenho oportunidade de grupos terapêuticos pequenos, que também serão encontros online, que seria mais em conta, também vou deixar ali o link, opção de consultas individuais, a primeira consulta individual, que nós vamos fazer um check-up completo, do ponto de vista laboratorial, físico, de exames, vamos saber da sua saúde, tanto física quanto mental, social e espiritual, como que você está no seu trabalho, estratégias para que a gente possa melhorar sua vida como um todo. Aí essas consultas individuais, sim, teremos um enfoque maior em ter uma visão ampla e cuidar de todas essas áreas da sua vida, bio, psico, sócio, espiritual, e também temos consulta individual exclusiva, em que daí, além de tudo isso, nós teremos uma atenção única, exclusiva, só para você, ok? Então, fico à disposição, tudo de bom para vocês, um forte abraço e a gente se vê em breve. Essa semana nós vamos fazer lives com profissionais de diversas áreas e eu acredito que vocês vão gostar. Forte abraço. Até mais. Até mais, pessoal.